Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Nesse momento está rolando aqui a coletiva, pós-convocação do Carlo Ancelotti para essas partidas aí de eliminatórias na data FIFA de setembro, onde nós vamos enfrentar o Chile no próximo dia 4, no Maracanã, e a Bolívia na altitude no próximo dia 9. O Ancelotti voltou a convocar 25 jogadores. Eu tinha aqui preparado uma lista minha de quem eu convocaria. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mudanças em relação à minha lista e à lista dele, já levando em consideração também de que ele não iria convocar nem o Vini, nem o Rodrigo, que eram informações prévias que a gente tinha. O Vini, que está suspenso desse primeiro jogo contra o Chile. O Rodrigo também, por não estar tendo uma sequência grande no Real Madrid, ficando no banco, às vezes não entrando. No último jogo, por exemplo, ele começou a titular, mas foi substituído, enfim. Não está tendo uma sequência grande, uma grande mostragem. E a gente viu o Ancelotti percorrer o Brasil inteiro, assistir vários jogos em loco, fazer grandes observações. E até algumas informações davam conta de que pelo menos metade da lista, ou grande parte da lista, iam ser de jogadores que atuam por aqui. Acabou que não aconteceu isso, Tivemos uma convocação com apenas 3 jogadores do futebol brasileiro, alguns testes, algumas manutenções, alguns retornos que a gente não estava esperando, que surpreendeu a gente aqui. Só que uma curiosidade, gente, a Copa é daqui a menos de um ano, e a gente precisa montar um time. E a gente ainda está testando o jogador. A gente não está dando uma sequência para a montagem de um grupo. Ah, mas o técnico chegou há pouco tempo, ele não conhece muitos jogadores. Tudo isso é verdade, eu entendo. Mas é exatamente por isso que a gente não está tendo tanto tempo assim a perder. A gente precisa montar um time. A gente precisa montar um grupo de jogadores que estejam o mais próximo possível daquele que, se a Copa fosse semana que vem, era o grupo que estaria pronto para jogar. E aí a gente vai fazendo as observações dentro disso aí, vai trocando uma peça aqui e outra ali, porque não dá para convocar só por momento, só por merecimento. Eu vou bater sempre nessa tecla aqui. Seleção não é premiação para quem está jogando bem no último mês. Não é assim que se monta um time. Como é que se monta uma seleção brasileira? Você tem uma ideia de jogo, você convoca os jogadores que se encaixam dentro das posições que essa plataforma, que esse sistema tático demandam. E aí, dentro dessas características, você escolhe quem está jogando melhor, quem já foi testado e aprovado, quem já funcionou, dentro das variações, parte ofensiva, parte defensiva, tudo isso. É um quebra-cabeça, é um encaixe ali, tem que montar um time. Porque se a gente for ficar convocando só por momento, esse aqui tá jogando bem, esse aqui agora, na próxima lista, não tem que estar porque tá jogando mal, esse aqui foi bem, mas eu vou deixar de fora, porque eu quero observar outro. Gente, a gente vai atrasar a montagem do time, beleza? Estou fazendo esse preâmbulo aqui, dizendo tudo isso, porque eu tenho aqui muitos asteriscos para fazer sobre algumas escolhas que o Ancelotti fez sobre essa lista. Quem sou eu, para poder questionar o Ancelotti, mas meu trabalho aqui como jornalista esportivo, como alguém que tem um canal aqui e se propôs a fazer um vídeo para analisar a lista de convocados e a dar a minha opinião em cima dessa lista. E é isso que eu vou fazer, beleza? Já vai deixando seu like aí, se você gosta do nosso trabalho, se inscreve no canal, se conheceu a gente por agora, deixa seu feedback aí nos comentários, qual seria a sua lista de convocados, o que você gostou, o que você mudaria, se você concorda com as opiniões que eu vou emitir, daqui para frente. Se você discorda, a gente pode debater aí, sempre mantendo o respeito com opiniões contrárias, beleza? Então vamos lá, começar aqui essa análise. Os goleiros foram o Alisson, o Bento e o Hugo Souza. Praticamente, eu acho que foram realmente os 3 mesmos goleiros que ele chamou na última lista, O Ederson, que está aí num compasso ali de sai, não sai, do Manchester City, não foi convocado mais uma vez. E eu esperava realmente que fossem Alisson, Ederson e o Bento. E aí o terceiro nome que se discutiria, se seria o Bento, se seria alguém aqui do futebol brasileiro, eu também sempre digo aqui, se o problema de uma lista de convocados for quem é o terceiro goleiro, essa lista não tem problema nenhum, beleza? Então, você pode discordar de um nome ou outro aqui entre esses 3, mas tudo bem, acho que não temos grandes problemas aqui no gol. Laterais, ele chamou 6 laterais, Manteve Wanderson e Wesley na lateral direita, eu acho um acerto grande dele.
O Alexandro, que foi bem, o Alexandro do Flamengo, na última convocação foi mantido. Na última lista ele convocou o Carlos Augusto da Inter de Milão, ele não aparece aqui. Ele chama outros 2 laterais. O Caio Henrique do Mônaco, que está merecendo essa convocação há tempos, e muitas vezes não era oportunizado, dessa vez ele foi. Aplaudo a convocação do Caio Henrique, gosto da convocação do Caio Henrique e estou ansioso para vê-lo jogar. Não adianta também ele só ser convocado, eu quero ver ele jogando. E o Douglas Santos, que é uma das surpresas aí do Ancelotti, né? Douglas Santos, jogador do Zenit, da Rússia. Muita gente achando que jogadores que fizeram esse movimento de ir para o Zenit não seriam convocados. Douglas Santos, que já está lá, inclusive, há um tempinho, foi convocado dessa vez. Não sei o que esperar, cara, do Douglas Santos. Há muito tempo que eu não o vejo jogar. Não sabia que o Ancelotti tinha gostado tanto assim das atuações dele por lá. Não sabia que o Ancelotti estava observando o Zenit, mas é claro que com esse movimento, né, de Gerson indo para lá, o Nino fez esse movimento anteriormente, o Luiz Henrique fez esse movimento, então ele passou a prestar um pouco mais de atenção e acabou vendo também o Douglas Santos e por isso ele está na lista. Mas me chama a atenção, cara, uma lista de 25 jogadores com 3 laterais esquerdos. Talvez haja aqui alguma dúvida, ou seja simplesmente para você ter um jogador de cada característica. Pelo que eu me lembro do Douglas Santos, ele é um lateral mais ofensivo. O Alexandre a gente sabe que é um cara que faz mais, que segura mais na defesa, e o Caio Henrique é um lateral que apoia mais por dentro. Na direita, tanto o Wanderson quanto o Wesley são laterais realmente muito ofensivos, beleza? O Wesley, inclusive, chegado a Roma, marcou gol, inclusive, aí, né, na estreia do campeonato italiano, e tá jogando com um técnico que gosta de usar alas, beleza? Então ele vai ter até mais liberdade para atacar no clube do que tinha, né, no próprio Flamengo, beleza? Vamos aos zagueiros. Ele mantém o Marquinhos na lista, mantém o Alexandro Ribeiro, né, do Lille, na lista, que foi muito bem, né, na última convocação, fez uma ótima dupla ali com o Marquinhos, então muito bem convocados os dois. Volta com o Gabriel Magalhães, que estava fora da última lista por lesão, jogador do Arsenal. E a grande novidade aqui é o Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Né, ele deixa de convocar, por exemplo, o Léo Ortiz, do Flamengo, que para muitos é o melhor zagueiro do Brasil, inclusive, e chama outro zagueiro aqui do futebol brasileiro, que se destaca mais até pela velocidade na recomposição, por marcar atacantes velozes, menos, mas também não deixando de lado, pela qualidade técnica. Ele tem qualidade técnica também, mas o Léo Ortiz é até um zagueiro mais técnico do que o Fabrício Bruno. Eu esperava ver aqui ou o Léo Ortiz ou o Militão, que estava na pré-lista, a gente tinha essa informação, voltou a jogar, né, lá no Real Madrid, tem feito boas partidas também, é um cara que o Ancelotti conhece, confia, mas até palavras dele mesmo, quero observar outros jogadores. Já conhece o Militão? Vai passar agora a conhecer, né, tentar conhecer um pouco mais do Fabrício Bruno. Não vejo problemas aqui na convocação dos zagueiros não, tá? Mas eu não esperava o Fabrício Bruno, esperava ou o Léo Ortiz ou o Militão, beleza? Meio-campistas, ele convocou 5 jogadores, né? 4 volantes e um mais ofensivo, que também pode jogar de volante, vai. Lembrando que o Ancelotti usou nas últimas 2 partidas, né, na primeira data FIFA dele, um time no 4-4-2 com 2 linhas de 4. Eu vi muita gente lendo no 4-3-3, que no primeiro jogo joga o Gerson, mas o Gerson jogou mais aberto pela esquerda e não como um terceiro homem de meio campo. Por sinal, Gerson não aparece na lista. Apesar de termos jogadores do Zenit na lista, como o próprio Douglas Santos, lateral esquerdo, o Gerson não apareceu nessa convocação, beleza? Ele convocou Casemiro e Bruno Guimarães, que foram os 2 volantes titulares, acredito que devam continuar sendo. Volta a chamar o Andrei Santos, apesar de ser reserva no Chelsea, vai ter mais minutos quando esse elenco do Chelsea rodar, né, para poder ter mais chances de jogar, então a gente vai ver pouco no Andrei Santos, mas acredito eu que a manutenção do Andrei Santos aqui seja pelo que o Ancelotti viu e gostou do Andrei Santos nos treinamentos, né, na primeira convocação. Eu confesso que eu esperava aqui, por exemplo, o André, do Wolverhampton, esperava o Ederson, da Atalanta, mas quem foi mantido aqui foi o Andrei Santos. Ele chama também o Joelinton, do Newcastle, que joga junto com o Bruno Guimarães, é um jogador mais ofensivo, né, de mais chegada na área, mais força física, boa estatura, oferece algo diferente dos outros convocados aqui. Nas últimas oportunidades que ele teve na seleção brasileira não foi tão bem, mas também o treinador era outro. Vamos ver como é que funcionaria ou não funcionaria com o Ancelotti. E o Lucas Paquetá tá de volta.
Quem me conhece aqui de mais tempo sabe as minhas opiniões, né, sobre o Paquetá na seleção. Não acho que vai ser o caso dos outros treinadores que tinham o Paquetá como intocável. Se não jogasse numa posição, não saía do time, mas jogava em outra. E aí depois era testado em outra e não saía do 11. Meu problema com o Paquetá sempre foi esse. Nunca foi a qualidade dele como jogador. Sempre foi o caráter que ele tinha como intocável com vários treinadores. Com o Tite, com o Diniz, de certa forma com o Dorival. Até que ele teve aquele problema lá, que ele já foi inocentado, né? Extracampo. E agora retorna, né, à seleção. Não sei se o momento era para o retorno do Paquetá, cara. Principalmente pelos outros jogadores, até pelo sistema tático, né, que o Ancelotti está implementando. Vamos ver se ele vai manter esse sistema tático nos próximos jogos, mas eu não esperava ver o Paquetá de volta. Esperava ver outros nomes aqui na frente dele. Enfim. Podemos dizer que nas pontas ele tem as opções do Estevão, né, que foi pro Chelsea, já fez ali 2, 3 jogos pelo Chelsea, tá jogando bem, né, o Estevão, ex-Palmeiras. Luiz Henrique, do Zenit, ex-Botafogo, de volta à seleção. Me surpreendeu muito o retorno do Luiz Henrique, né, porque eu, repetindo, não esperava que os jogadores que fizeram esse movimento de ir pro Zenit retornassem à seleção. Então Luiz Henrique, assim como o Paquetá, está retornando, sendo convocado mais uma vez. O Rafinha, que pode jogar tanto na direita quanto na esquerda, e o Gabriel Martinelli, que prioritariamente joga na esquerda, fez um bom jogo, né, contra o Paraguai na última data FIFA. Eu já esperava a manutenção do Martinelli, mas, por exemplo, eu esperava aqui o Savinho sendo convocado, uma vez que não se tenha Rodrigo, não se tenha Vini Júnior, esperava o Savinho entre os convocados aqui, e o Savinho não apareceu. O Savinho também tá ali num sai, não sai ali do City, talvez nessa dança das cadeiras aí do futebol europeu, onde talvez o Tottenham vá para cima do Savinho, né, e aí o City vai para cima do Rodrigo, e aí alguns jogadores não vão sendo convocados também por isso, né? Estão sendo preservados lá nos seus clubes, não estão sendo colocados, né, em campo para não se machucar e melar possíveis negociações. Com isso acaba também atrapalhando a oportunidade deles irem para a seleção. Eu leio dessa forma a não convocação do Savinho também, mas vejo com bons olhos aí, cara. Não sei como está jogando o Luiz Henrique no Zenit, mas as últimas apresentações dele na seleção brasileira foram para que ele não deixasse de merecer outras convocações. É por isso que eu falo que seleção não é merecimento. Porque se ele mereceu, não é só merecimento no caso, né? Se ele mereceu ser convocado lá atrás, pelo momento, a partir do momento que ele sai do Botafogo e vai para o Zenit e as pessoas param de ver, param de acompanhar como ele está desempenhando lá no futebol russo, essa convocação por momento aqui passou a ser perda de tempo. Beleza? Mas o Ancelotti traz o Luiz Henrique de volta, vamos ver se ele veio para ficar ou se veio só para esses testes, enquanto outros jogadores que não precisam ser testados ficaram de fora aí dessa convocação, beleza? E aí no ataque, jogadores ali que podem fazer a dupla de ataque, né, que foi o sistema que ele escolheu com 2 atacantes, né, com João Pedro do Chelsea, já esperava que ele fosse convocado, principalmente depois do Mundial, é o nome que está mais aí no hype. Caio Jorge, né, artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, convocação por momento. Mas é um jogador aí que tem uma idade para a gente vislumbrar que ele tem uma vida longa dentro da seleção, mas vamos ver. Se ele foi convocado só por momento, quando o momento acabar, ele também vai embora. Matheus Cunha, do Manchester United, né, saiu do Wolverhampton, foi para o United, é um jogador que pode fazer também ali a função de um 10, um meio atacante. E o Richarlison, né, que está jogando ali no Tottenham, agora como titular, fez ali bons jogos ali de estreia, é um cara da confiança do Ancelotti. Eu confesso que não esperava que o Richarlison voltasse a ser convocado, principalmente pela primeira partida, né, da data FIFA ali contra o Equador, que foi bem ruim do Richarlison. Ele teve a sua convocação cornetada, apesar de esperada, por ser uma convocação, né, feita por um treinador que gosta dele, que não conhecia tantos jogadores, e aí meio que é aceitável numa primeira lista. Numa segunda a gente já olha um pouco torto. Pelo menos eu olho um pouco torto para essa convocação do Richarlison, beleza? Aqui eu esperava, por exemplo, o Igor Jesus, né, que até depois da primeira convocação
que o Ancelotti fez, ele observou ali alguns jogos, até pelo fato do próprio filho dele, né, ser o técnico do Botafogo, né, apesar dele não ter trabalhado com o Igor Jesus, né, mas enfim, ele ter visto alguns jogos do Botafogo, viu os jogos do Botafogo no Mundial, viu como o Igor Jesus estava performando. O Igor Jesus também fez esse movimento de trocar de time e está na reserva lá no Nottingham Forest, mas eu esperava vê-lo nessa lista e não o Richarlison, por exemplo. E o grande debate aqui, né, dessa lista é, deveria convocar o Neymar ou não? Vou repetir o que eu falei aqui no vídeo sobre... Aliás, no vídeo da caixinha de perguntas, né, que eu fiz na última sexta-feira. Cara, se for só pelo momento, o Neymar não deveria ser convocado. Né? O futebol que ele está apresentando no Santos hoje não é um futebol suficiente para fazê-lo voltar à seleção brasileira. Mas eu tenho que ser coerente com as minhas falas. Se eu digo que seleção não é momento, e se eu digo que seleção é você saber quem são os melhores jogadores para o sistema tático, e se o Ancelotti tem falado, desde a chegada dele à CBF, que ele pensa no Neymar para a Copa do Mundo, o Neymar tem que estar incluído dentro do grupo, beleza? Se você for me perguntar se eu convocaria, cara, para esse primeiro momento, para essa convocação, principalmente sem o Vini Júnior, sem referências, cara, eu acho que ele teria que ser convocado. Mas não necessariamente para ser titular. Eu sou totalmente contra, né, se montar um time para que ele seja a peça central, para que ele seja a figura fundamental. Eu acho que o Neymar não entrega mais o futebol para que a gente deposite nele todas essas esperanças de ser o protagonista. Mas a gente não teve no Rafinha um grande protagonista, no Vini, no Rodrigo. Eu acho que a gente tem que se preocupar mais em montar um time que funcione coletivamente falando, do que procurar um protagonista, do que fazer do Vini, do Rafinha, do Rodrigo ou do Neymar um protagonista, uma figura que brilhe mais que as outras. A gente tem que fazer com que essas peças joguem o mais próximo possível de como eles jogam nos seus clubes, para que eles possam brilhar também na seleção. Porque é o que eles fazem nos clubes que leva eles para a seleção. Então, assim, eu não convocaria o Neymar pensando nisso, mas convocaria o Neymar até para a gente parar com essas teses hipotéticas que, para o bem e para o mal, são ditas. Tem quem diga que o Neymar não tem mais físico e nem qualidade técnica para poder estar na seleção brasileira de novo. E tem quem diga que ele tem que estar na seleção porque, né, com ele as coisas vão fluir, vão acontecer de uma forma diferente, porque, né, ele é o salvador da pátria, e eu não estou em nenhum desses lados aqui polarizados extremos. Eu acho que é importante você ter o Neymar, por exemplo, num banco de reservas, num jogo difícil, e poder tirá-lo do banco. Como eu disse lá naquele vídeo lá da caixinha, quando eu fui perguntado sobre o Neymar. Tem muito jogador que ainda respeita muito o Neymar, que ainda tem muito medo do Neymar. Ele é um cara que vai atrair muita marcação com a movimentação que ele tem, que ele faz. Então, tirar o peso, né, de outros jogadores mais jovens, e que também tem o Neymar como ídolo, dentro da própria seleção, é algo positivo. O que não pode é a gente convocar o Neymar e ter a obrigação de fazê-lo jogar como titular, 90 minutos, não pode substituir e tal, ódio ao Neymar. Isso eu sou contra, tá? Se for desse jeito, eu acho que não é para tê-lo lá. Por que o Neymar não foi convocado? Até onde a gente sabe, no sábado teve uma informação de que ele teria sofrido um problema, um edema, uma lesão, uma pequena lesão ali na coxa. Teve informações ali contraditórias, né, de setoristas do Santos, dizendo que não é bem assim, né, é um problema, é um desconforto, né, ele está esperando ali a convocação, ele pode estar no grupo para a próxima data FIFA e deve jogar a próxima partida do Santos, que ele não jogou no último jogo porque estava suspenso. É bom lembrar. E tem gente que acha que essa história toda de lesão é meio que uma cortina de fumaça para justificar e não deixá-lo insatisfeito por ele não ser convocado por questões técnicas. Cara, eu acho que o Carlo Ancelotti não precisa disso. Pô, se precisar, acabou o mundo. É um absurdo. Eu não acho, quero crer pelo menos que não foi por isso que ele não foi convocado, tá? Se for por decisão técnica, aceitável. Se for por lesão, aceitável. Se ele aparecesse nessa lista aqui, eu não acharia nenhum absurdo.
Porque eu não acho que seleção é só merecimento. Beleza? Se fosse só merecimento, ele não estaria na lista. Mas eu também não vou ficar esperando o Neymar ser o que ele já foi um dia, porque o que ele joga hoje não é suficiente, a gente sabe que ele pode mais. Esqueçam o Neymar do auge da própria carreira, tá? E o Neymar atual não tem sido suficiente nem para ser o melhor jogador desse Santos aí que tá penando no Campeonato Brasileiro. Dito tudo isso, numa seleção onde o Ancelotti quer testar outros nomes, em que ele não vai ter o Rodrigo nem o Vini, que o time vai, por exemplo, subir o morro lá para jogar contra a Bolívia, e que não são jogos em que a seleção precisa ganhar para se classificar para a Copa, porque já está classificado, pô, acho que é um ótimo contexto para o Neymar ser convocado e a gente matar a dúvida, se ele pode realmente ainda ser útil, ou se não pode. Por isso eu convocaria o Neymar para essa lista. E se eu escolhesse mantê-lo no grupo até a Copa, seria como reserva, não seria como titular. Beleza? Essa é a minha opinião aqui sobre o Neymar. Então, gente, algumas curiosidades aqui. Nenhum jogador do Flamengo na lista, tá? Foram só 3 jogadores do futebol brasileiro, 2 do Cruzeiro e 1 do Corinthians. Por que eu tô citando o Flamengo? Porque é o time que tá liderando o Campeonato Brasileiro, é o dito melhor elenco do Brasil, né? Por muitos. E nós não tivemos nenhum jogador aqui do Flamengo. Eu fiquei feliz de não ver o Danilo, por exemplo, né, na lista. Finalmente o Danilo não foi convocado. Além de estar na reserva do Flamengo, ele era visto como um líder fora de campo, um elo, né, entre a comissão e os jogadores. E eu acho que temos outros jogadores aqui para exercer essa liderança. O Casemiro é um deles. E se fosse para ter essa liderança no jogador mais experiente, pô, até falando de dentro de campo mesmo, o Thiago Silva poderia ser esse cara. Tá machucado também. Não acho que seria convocado. Mas, pô, a justificativa que se dá para a convocação do Danilo seria muito melhor aceita para uma eventual convocação do Thiago Silva, tá? Só um adendo. O que mais eu posso falar aqui? Bom, entre os jogadores aqui que eu convocaria, eu acho que eu citei todos, né? Eu achei que o Carlos Augusto iria aparecer na lista. Apareceu o Caio Henrique e o Douglas Santos. O Caio Henrique me deixou feliz. O Douglas Santos é uma interrogação para mim, né? Vamos ver se ele vai ser oportunizado e se ele vai conseguir render, beleza? Gente, é isso que eu tenho para dizer, cara. Eu acho que a gente sai de mais uma convocação com mais dúvidas, interrogações do que certezas, exclamações. Temos aqui a base do time, né, que termina a última data FIFA como titular, mas com tantos testes e outros jogadores, eu acho que é até mais interessante a gente ver esses jogadores sendo oportunizados. Serão 2 jogos, um com a peculiaridade ali da altitude, mas um outro aqui em casa, no Maracanã, enfim. Dá para colocar aí a galera aí nova, né, para jogar. Caio Henrique mesmo, Caio Jorge, Luiz Henrique, Joelinton. Vamos ver ali o que o Ancelotti está esperando desse pessoal. O Fabrício Bruno, né, que regressou à seleção. Quem sabe testar um dos outros 2 goleiros. Enfim. Eu não gosto muito dessa etapa onde a gente vai ficar testando muito, mas já que se fez uma convocação pensando em testes, que se faça os testes. Beleza? Eu prefiro ter um time que segue uma lógica, né, dentro do que já foi feito nas primeiras convocações e dar sequência para o que foi feito. Isso dá para continuar fazendo, com exceção ali do Vinícius Júnior. Vamos ver quem será esse jogador aí, esse substituto, né, na posição do Vini, que estava funcionando ali quase que como um segundo atacante, dentro do 4-4-2, em 2 linhas de 4. Vamos ver qual será esse escolhido, quais serão, né, as opções aí do Ancelotti dentro dos próximos 2 jogos. E é isso, galera. O que você achou da lista? O que você achou da minha análise? Vamos debater aqui embaixo nos comentários, que a gente sabe que seleção brasileira é sempre muito palpitante. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!